O Internacional já está na capital do Paraná, onde enfrenta o Coritiba neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe está definida e as ausências que já estavam acontecendo nos últimos jogos voltam a se confirmar, traçando um panorama interessante em relação ao elenco do Inter. No treinamento deste sábado no CT Parque Gigante, um visitante inesperado. Um torcedor dribla a segurança, invade o gramado e é celebrado pelo grupo de jogadores, contando uma bela história. Damião, em entrevista ao pessoal Vozes do Gigante, fala sobre suas semelhanças com Alexandre Alemão. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 22 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que definiu a equipe que vai enfrentar o Coritiba nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mano Menezes divulgou a lista de relacionados, sem grandes surpresas em relação àquilo que a gente esperava. O Tyson e o Lizier estão fora por estarem suspensos. E aí, duas ausências mais sentidas, tá? De jogadores que estão trabalhando no dia a dia. Mikael e o Everton. De novo, não viajaram, de novo, não estão relacionados. Qual é a explicação da comissão técnica em relação a isso, tá? O Mikael, ele não está relacionado porque ele é o terceiro atacante da hierarquia do Internacional. Ele está atrás do Alemão e ele está atrás do Brian Romero. O Inter só vai levar dois centroavantes para Curitiba. Então o Mikael fica de fora. Não tem muito o que fazer. É essa mesma realidade do jogador para esse restante de temporada. Obviamente que ele precisa recuperar o espaço e passar, por exemplo, o Brian Romero, que fez gol da vitória na última partida contra o Botafogo, e até mesmo o Alexandre Alemão. E o Everton, cara, o Everton se recuperou há pouco de um desconforto muscular, não jogou ainda com a camiseta do Internacional, treina diariamente, mas também é um cara que está sobrando da lista. O Mano prefere colocar o Igor Gomes, que é um lateral direito, também, além de ser zagueiro, entre os relacionados, tá? O time do Inter, para encarar a equipe do Coritiba: Kehler no gol, Bustos, Moledo, Vitão e René. Meio campo com Johnny, Depena, Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique. Na frente, o centroavante Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do Coritiba. O Wanderson deve começar no banco de reservas, com o Pedro Henrique sendo o titular. E aí o Inter vai buscar essa vitória importante lá em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. A gente teve nesse sábado, cara, um episódio peculiar. E um episódio que eu achei bonito do futebol, tá? Que foi a invasão de um torcedor do Internacional no CT Parque Gigante, tá? Eu vou explicar esse fato. O torcedor é o Felipe Bica, tá? E ele publicou no seu Twitter a seguinte frase: entrei no CT do Inter hoje num descuido dos seguranças. O melhor foi a reação dos jogadores. E aí no Instagram e no Twitter dele, ele deu a explicação de o que aconteceu. Eu vou rodar aqui ele explicando que rolê foi esse no CT Parque Gigante. Rapaziada, todo mundo pediu pra me explicar esse vídeo do CT aí, essa loucura. Saí de manhã pra dar uma pedalada, não era a intenção, nunca foi. Passei por lá e tava os caras treinando, tá ligado? Tava o jogador do Inter tudo treinando. Vou dar um jeito de entrar ali e tentar falar com um deles, pelo menos, né? Daí passei por ali, vi por onde que tinha que ir, vi todo o caminho. Daí quando eu voltei, assim, acho que tinha aberto pra sair um carro, né? A cancela tava aberta e é uma descida. Eu já tava de bike, botei na pesada e desci, né, meu? Daí quando eu passei pela cancela, os caras começaram a me chamar, o segurança: vem cá, meu. E daí nisso eu só parei lá dentro do campo, botei a bike dentro do campo lá e daqui a pouco já veio o Nego Tyson: qual é, negão? Vem, Nego Tyson, sereno, meu, vamos tirar uma foto. Quando vê, ele já veio aqui, já apertou minha mão assim. Daí o Kaique Rocha chegou junto também: qual é, negão, quer tirar uma foto daqui? E nisso veio todos eles já. Daí o Kaique Rocha pegou o telefone e já começou a filmar aqui, né? E eu, vamos, quando veio, Aí foi aquela loucura ali que tá no vídeo ali. Meu, que dia, meu. Esse dia eu não vou esquecer jamais. Cara, a primeira coisa, isso mostra que o grupo do Inter é muito fechado e muito bem-humorado, e tá num ambiente muito bom, tá num clima legal. Pô, o torcedor invade o campo e os caras chamam: não, vem pra cá, e fazem festa com o torcedor. Isso é de time que tá com um ambiente bom. E uma baita história pro cara, né?
que conseguiu driblar, não pode invadir o CT, tá? Você que está assistindo esse vídeo, eu frequento o CT quase todos os dias. Não invadam o CT porque a segurança ela é dura, ainda mais depois desse episódio os caras vão reforçar, porque isso não pode acontecer, pode ser até perigoso alguém invadir com outras pretensões. Mas nesse caso deu tudo certo e se criou uma história legal, uma história bonita e que mostra também esse bom humor, esse bom astral do grupo do Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Leandro Damião deu uma entrevista, gente, para o pessoal do Vozes do Gigante, tá? Foi na última sexta-feira. E eu queria citar 2 pontos dessa entrevista do Leandro Damião, que é um cara que obviamente desperta sempre muito interesse dos jogadores da torcida do Internacional. O primeiro, o Damião sempre diz que quer voltar e que pensa em, pelo menos, encerrar a carreira dele no Internacional. Só que assim, hoje, o cenário para o Damião vir para o Inter ele é descartado, tá? O Damião ganha muito dinheiro no Japão, tá? Ele tá muito bem lá, tá adaptado lá, ele falou sobre isso na entrevista, como a mulher dele gosta de morar lá, os filhos dele gostam de morar lá, tá tudo certo. Então, o Damião não deve vir nessas próximas temporadas para o Internacional. Mas ele fala que quer encerrar sua carreira aqui, ele não está pensando ainda em quando ele vai encerrar sua carreira, mas um dia ele sempre promete isso, que vai voltar para o Internacional. E outra coisa, ele falou sobre o alemão, né? Algumas semanas ele publicou no seu Twitter algo relacionado ao alemão e dando força para o centroavante do Internacional, que muita gente compara o alemão com o Damião pela história, por ter começado no futebol um pouco mais tarde, por ter vindo do interior, assim como o Damião, do interior de Santa Catarina, né? O Damião também é de lá, é do interior de Santa Catarina, e o Damião falou um pouco sobre as características, até de dentro de campo, né? O alemão ele não é exatamente um Damião tecnicamente, em termos de características, mas é um jogador que tem ali uma luta corporal parecida com a do Damião, e o Damião valorizou bastante o atual centroavante do Internacional e diz que torce bastante por ele. Para fechar, eu quero convidar vocês a assistirem esse vídeo que eu publiquei aqui, trazendo detalhes da premiação que o Internacional vai receber caso se mantenha na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e seja o vice-campeão do Brasileirão. É claro que o Inter ainda quer alcançar o Palmeiras, só que o Palmeiras venceu o Avaí, então o Inter vencendo o Coritiba, no máximo, mantém a distância de 8 pontos em pouquíssimas rodadas na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o segundo lugar pode ser bem importante, eu falo sobre isso aqui nesse vídeo, uma bolada que o Internacional vai receber. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente tem rodada grossa nesse domingo, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Grêmio enfrenta o Náutico para subir da Série B para a Série A. Mas eu quero passar aqui de novo e reforçar as odds de Coritiba e Inter. E reforçou também o favoritismo do Internacional. Odd do Coritiba 3.5, empate 3.4, odd do Inter 2.14. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!